Cresce o número de casos de coronavírus no Rio de Janeiro. Já são 31 confirmados até o momento, sendo um deles grave. Para dar um panorama de como é que está a situação do coronavírus em todo o estado, nós temos 29 casos aqui na capital, ou seja, a maioria dos casos continua sendo concentrada aqui na capital fluminense. Apesar de ter um comportamento semelhante ao de uma gripe comum, o novo coronavírus tem disseminação mais rápida e pode se manifestar de forma mais grave entre idosos e pessoas com doenças crônicas. No Brasil, com mais de 230 casos confirmados, vários estados suspendem aulas, teatros e museus são fechados e shows cancelados. Muito boa tarde, o Band Mulher está começando. Uma avalanche de informações a respeito do novo coronavírus. Ganhou força nos últimos meses, o vírus que está causando essa pandemia e mudando a rotina das pessoas no mundo inteiro. São muitas dúvidas e a maior arma que a gente tem de hoje, né, é a prevenção. E hoje nós decidimos dar a vocês um programa especial. Nós vamos esclarecer todas as dúvidas e para conversar com a gente, eu recebo aqui no estúdio a infectologista a doutora Márcia Garnica, do Complexo Hospitalar de Niterói, e a doutora Joana Bion, que é cientista-chefe do setor de análise clínica de um laboratório. Sejam bem-vindas, boa tarde. E de verdade estamos todos muito preocupados e a gente resolveu fazer esse programa especial. Lógico, a gente fala de saúde, falamos de beleza, falamos do nosso universo feminino, mas hoje o intuito é esclarecer também muitas dúvidas que muita gente tem, até porque antes de começar o programa estávamos falando de uma avalanche também de informações vindas pelas redes sociais, que muitas vezes, algumas verdadeiras, outras falsas, e a gente precisa esclarecer e tomar cuidado. Doutora Márcia, muito obrigada por ter vindo. A gente vai começar perguntando o que é o coronavírus. Bom, Gardênia, primeiramente queria agradecer essa possibilidade da gente estar falando sobre o corona, sobre esse momento que todo mundo vive, né? Na verdade, crianças em casa e toda a rotina de todo mundo afetada por esse coronavírus, que é um vírus que na verdade que causa essa doença que a gente chama de Covid. Então, Covid é a doença causada pelo coronavírus tipo 2, que é uma doença que hoje a gente chama, na verdade ela já tem uma distribuição mundial, por isso que a gente chama de pandemia, e ela é uma doença principalmente respiratória. Começou na China, há alguns meses atrás, então o foco foi na Ásia, os primeiros casos notificados foram em dezembro, e de dezembro para cá ela tomou uma proporção em casos pelo mundo muito grande e já temos casos no Brasil, já temos cerca de 300 casos no Brasil atualmente. A gente já sabe, doutora Márcia, de onde vem, por exemplo, o caso número 1, como que começa, de onde vem o coronavírus, por exemplo? Porque a gente sabe, por exemplo, que a China é um país muito poluído, tem alguma coisa a ver? Como que funciona? Então, no caso, na verdade a China ela já é bem monitorada em relação a vírus respiratório, porque por uma característica muito especial, porque os vírus, a grande maioria dos vírus, eles podem, eles acometem tanto aves quanto mamíferos, inclusive o homem. Então existe um movimento que já é natural, tanto das aves silvestres, por exemplo, que vão as aves que passam pela China no seu ciclo natural, entram em contato com animais domésticos e esses animais domésticos ou alguns selvagens têm, dependendo se eu tenho uma mutação ou não em alguns vírus específicos, eles podem adquirir a habilidade de contaminar o ser humano. Então, o vírus coronavírus, que é um vírus que a gente já conhecia, mas no momento que esse novo coronavírus, que é quando ele sofre uma mutação e adquire essa possibilidade também de infectar o homem. Então, provavelmente aconteceu nessa cadeia de transmissão. E depois desse caso inicial, que foi identificado e provavelmente foi dentro de um centro de comércio de produtos na China, ele acabou sendo transmitido pela população e, como eu tenho uma transferência e um contato, a transmissão principalmente entre humanos, acabou possibilitando toda essa transmissão. Doutora Joana, a gente sabe que em todo mundo há uma corrida contra o tempo, né, para descobrir uma vacina, para a gente acabar logo com esse problema. Agora, já vieram informações que Israel conseguiu descobrir essa vacina, mas só chega em maio. Enfim, o que a gente pode esperar? Qual é a previsão? Boa tarde para todos, obrigada pela oportunidade da gente estar aqui comentando um pouco sobre essa pandemia atual. Na verdade, a vacina ela não está concretizada.
Há especulações de está sendo feita nos Estados Unidos, e por aí vai, mas ela ainda não está concretizada. Ou seja, todas essas informações de que Israel já descobriu essa vacina, é tudo nada concreto. A gente precisa sempre ler informações verídicas, né? As fontes, que fontes estamos lendo, é muito importante para saber a segurança da informação. Mas, por enquanto, ainda nada. Bom, a nossa equipe esteve nas ruas e muita gente tem dúvidas. Vamos ver? Será que eu tenho que evitar a compra de produtos da internet vindos de fora? Doutora Márcia. Não. Na verdade, a gente sabe que existe a persistência do vírus em superfície, mas, na verdade, em tempo nenhum, o tempo de uma mercadoria ter chegado de fora, por exemplo, da China, isso não seria um meio possível de transmissão. Vamos lá, temos mais uma pergunta. Que produtos eu posso usar para limpar a casa que elimine o vírus? São os produtos naturais, os normais que a gente usa. Então, água sanitária, água e sabão, álcool 70, isso para limpeza do ambiente e também para limpeza das mãos. Bom, temos mais uma pergunta. Como que eu posso me proteger dentro dos transportes públicos? É muito importante, se você está sentindo os sintomas virais, não necessariamente do coronavírus, porque o que acontece? Muitas pessoas se assustam logo quando ficam resfriadas. E existem vários vírus circulando por aí. Então, não necessariamente é o coronavírus. A gente tem que ter o hábito que estamos aprendendo, protocolos, ensinamentos, de manter tradição, de usar máscara quando está assim com sintomas de resfriado, álcool gel, lavar as mãos, é muito importante. Será que depois dessa pandemia, pelo menos, as pessoas vão aprender, né, e vão se conscientizar da importância de lavar as mãos, da higienização diária, independente de um problema sério desse? Porque a gente sabe que várias doenças, ou a maioria, a gente pode dizer, né, das doenças, vem através desse contato, né, da falta de higiene, não é mais ou menos isso? Assim, na verdade, para as viroses respiratórias, isso é muito importante. Não só o Covid, não só o coronavírus, mas o influenza, vírus sincicial respiratório, que pode dar um caso na criança muito grave. São doenças que são de disseminação de pessoa a pessoa. Então, o que a gente falou muito no começo da pandemia, agora a gente está falando muito de lavagem de mãos, mas muito no início é da etiqueta respiratória. Então, quando eu vou tossir, que eu tenho que cobrir a parte do nariz e da boca, higienizar as mãos adequadamente e não só com álcool gel, mas com água e sabão, que é absolutamente suficiente. Sim, é muito importante a gente ter essa consciência, né, e empatia ao próximo. Porque se você está sentindo sintomas, não necessariamente é o coronavírus, mas pode ser, por exemplo, influenza B, H1N1. H1N1, por exemplo, é mais letal que o coronavírus. Então, a gente tem que ter essa empatia ao próximo. Sim, estou sentindo os sintomas, tenho que ficar em casa. Tenho que usar álcool gel. Tenho que evitar estar com idosos, pessoas imunodepressivas, doentes crônicos. É importante. Agora a gente tem uma tabela aqui para a gente comentar dos principais sintomas, doutora Márcia, do coronavírus, porque muita gente confunde, né? Às vezes dá um espirro, já entra em pânico, né? Tô com dor de cabeça, será que eu tô com coronavírus? Enfim, e na nossa tabela nós temos febre, tosse, dificuldade de respirar, em casos mais graves, complicações respiratórias. Em todas as pessoas são comuns esses sintomas ou vai depender da forma que cada um reage, né? Vai depender da forma que cada um reage. Na verdade, o coronavírus, hoje a gente sabe que a Covid, a doença por coronavírus, ela é assintomática ou tem sintomas muito leves em 80% das pessoas que vão estar infectadas. 20% vão ter sintomas mais importantes e uma parcela ainda menor vai ter sintoma que necessite uma internação hospitalar. Então, na grande maioria das vezes, é por isso que o vírus se disseminou provavelmente com tanta rapidez, as pessoas não estão doentes, entre aspas, elas estão infectadas, mas elas estão se sentindo bem. Febre é um sintoma que é bem frequente, tosse também bem frequente, mas diferente, por exemplo, de outros vírus respiratórios, no coronavírus a gente
não, tem bem pouca coriza, que é Eu ia o te nariz perguntar, escorrendo. porque praticamente são os mesmos sintomas de uma gripe. Como Exatamente. que diferencia? Não dá para a gente diferenciar. A gente tem alguns algoritmos assim para pensar mais em uma gripe comum e pensar um pouco mais em coronavírus. Mas no momento que a gente está hoje, que a gente sabe que tem o coronavírus circulando, se eu tiver febre, tosse, dificuldade de respirar, num primeiro momento a gente pensa em coronavírus e depois exclui as outras causas. Olha, eu tenho um depoimento, eu gostaria de colocar rapidinho para vocês comentarem. Vamos ver. É verdade que o meu teste deu positivo, também é verdade que eu sinto-me normal, hoje sinto exatamente como sentia há um mês, há um ano, há 2 anos atrás, 3, 4, sinto-me uma pessoa completamente normal, não vejo sintomas nenhuns, mas é verdade que tive o teste positivo, vou ficar de quarentena, quero agradecer o carinho a todos os meus amigos, aos fãs, aos meus seguidores e à nação flamenguista, por terem partilhado comigo esta minha situação, que eu penso que mais semana, menos semana, se Deus quiser, ela vai acabar por voltar à normalidade. Um grande beijo para vocês todos e eu estou muito confiante. Um beijo. Um beijo, querido. E aí, doutoras? Sem sintomas, né? Sem sintomas. Ele faz parte daqueles 8 em 10 que não vão ter sintoma, vão ter um sintoma muito leve. Importante a gente falar que existem alguns grupos que têm um risco maior de desenvolver sintomas e sintomas mais graves. E essa é a população principalmente dos adultos mais idosos. E algumas populações que têm alguma outra doença crônica, por exemplo, hipertensão, problemas, asma, problemas pulmonares, cardíacos. Ele, por exemplo, estaria nessa... Pois é, porque ele tem mais de 60, não tem? Eu acredito que sim. O que a gente pode ver é que a imunidade dele é boa, ele é uma pessoa saudável. Isso faz toda a diferença. E se alimentar bem é bem importante, né? Evitar doces. Isso evita a infecção por doenças respiratórias. Depois do intervalo a gente vai falar sobre isso e eu te espero, não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta hoje com um programa especial esclarecendo todas as dúvidas sobre o novo coronavírus. Eu continuo conversando com a infectologista a doutora Márcia Garnica e a cientista a doutora Joana Bion. E agora comigo aqui a enfermeira Suelen de Jesus e o Everson Sofisti, mestre em Educação Básica pela UERJ. A gente sabe que são tantas informações de todos os lados, né, que chega a confundir a nossa cabeça. Agora, imaginem a cabeça das crianças, não é, Everton? Seja bem-vindo, boa tarde. O meu estava extremamente preocupado hoje com relação às férias de julho, porque antecipamos as férias, eles estão em casa trancados, né? A gente está tomando todo o cuidado, enfim, mas a preocupação é sobre as férias de julho. Seja bem-vindo, boa tarde. Essa questão, né, essa medida tomada foi importantíssimo, principalmente com relação à saúde das nossas crianças também. Explica um pouquinho para a gente. Pois bem, boa tarde. Primeiramente, quero agradecer pela oportunidade. É um momento muito importante esse de debate. É um momento que nós nos encontramos, que eu acho que é o momento mais importante, que não de ações, mas reflexões e debate. Eu acho que isso vai fecundar bastante o saber, né, que atravessa as nossas escolas. E sim, com certeza, é um momento muito importante de suspensão de aulas, né, pelo decreto do governo, para que as nossas crianças estivessem resguardadas, né? O mais importante é que obedeçamos agora as regras, né, as leis, e que, sobretudo, não caiamos agora numa coisa que eu acho que é super importante, que a gente está sendo bombardeados, né? Estamos sendo bombardeados aí por uma profusão de coisas para fazer com as crianças dentro de casa, e eu acho que o momento é muito importante para a gente esperar. Como falar, como explicar, né, para elas o que está acontecendo, Everson? Olha, bastante difícil. Porque muitas são bastante informadas, né, já. O meu tem 10 anos, os amigos também, eles já conversam sobre o que está acontecendo, enfim.
está em casa, a gente já conversou com eles, mas muitos pais ainda não sentaram para falar e muitas crianças ficam com medo. Lógico, nós adultos estamos com medo, de certa forma, imaginem as crianças. Como chegar e conversar com elas? Olha, diálogo, é o diálogo franco mesmo, sentar com a criança e conversar. Eu digo isso pela minha Luísa, de 7 anos de idade, faltam 7 dias para os 7 anos, e tivemos que cancelar uma série de coisas, inclusive a espera dela por retorno à escola, né? Isso gera uma ansiedade, mas o diálogo ainda é a melhor ferramenta. E conversar, sentar e explicar da importância de cumprir com todos esses mandos, né? Com todas essas regras, cumprir com esperar. Isso é uma questão de trabalho diário mesmo, né? Para todas as famílias. E eu acho que os WhatsApps da vida, muitas informações chegando, e é muito importante que a gente tenha esse diálogo, porque as ansiedades sobre a expectativa, o retorno, as ansiedades aí pode prejudicar bastante o caminho das cognições, né? A gente tem recebido bastante coisas para fazer com a criança dentro de casa, mantê-las ocupadas. As escolas estão preocupadas, mas eu acho que o momento é esperar. Esperar, porque até mesmo porque a LDB, o nosso documento que regula o fazer pedagógico, ele prevê situações como essas. Então a gente deve esperar, acredito, né, na minha visão, que nós devamos esperar esses 15 dias e depois disso começar as ações. Até nossos grupos de gestores, coordenadores, já temos lançado mão de algumas iniciativas, algumas coisas, alguns planejamentos, já antevendo. Mas para a criança, acredito que o melhor agora seja esperar, dialogar, falar sobre a importância do momento. Olha, agora a gente sabe que a principal arma que nós temos é a prevenção. A gente já falou sobre isso aqui no programa de hoje, a gente tem escutado a falar muito sobre isso. Nós temos uma tabela com as principais medidas. Inclusive, eu estou aqui também, eu já apresentei com a Suelen de Jesus, eu vou levantar aqui, a gente não pode mais cumprimentar. Uma das coisas também que está mudando a nossa rotina, né, gente? Nós, brasileiros, tão calorosos e tão carinhosos sempre, a gente não consegue mais falar com ninguém, é cotovelinho agora, né? Ou pezinho, tá, gente? Nada de beijinho nem abraço. Muita gente esquece, mas não pode. O gel, sempre para lavar as mãos, como a gente vai ensinar aqui. Antes, vem cá, Suelen, por favor. Eu gostaria, vem para cá um pouquinho, para que a gente possa comentar com relação às principais medidas preventivas, que é a higienização, né? Lavar as mãos várias vezes ao dia. Exato. E sem pressa, tem que ser realmente respeitando cada etapa dessa lavagem das mãos, que eu vou demonstrar daqui a pouquinho. Você vai demonstrar aqui pra gente. Aplicar álcool gel, inclusive a gente já tem uma falta no mercado, né? Infelizmente, foi muita demanda, né? O comércio não estava preparado. E na falta do álcool, como que a gente faz? O importante é ter água e sabão, que é uma coisa que a gente acredita que não vai faltar. E o álcool gel é só mesmo para utilizar quando você não tiver a água e sabão disponível. Está na rua, não tem um local. Então, mas se você está na rua, por exemplo, e você não conseguiu comprar o álcool gel, qual a medida? O que é que faz? Lenço umedecido? Não, tem que ser a água e sabão mesmo. Então, onde você parar e vai ter que procurar o toalete. O que é difícil, né? A gente encontrar disponível, mas... Por isso, assim, né? Que nesse momento que as autoridades estão pedindo para que a gente fique em casa, né? Se você realmente foi liberado do seu trabalho, se você não tem que sair, mesmo evitar, né? Porque muita gente comentando, acho que domingo passado, muita gente foi às praias. E é uma irresponsabilidade, gente. É um momento de todo mundo se unir. Eu sei que é difícil, né, você mudar a sua rotina completamente, ficar preso em casa, mas é a hora, sim, da gente nos unir, né, em pró de... É como a Joana falou, né? A gente não pode ser egoísta nesse momento. A gente tem que pensar coletivo, né? Empatia e pensar coletivo, não é assim? Exatamente. Vamos lá.
manter janelas abertas e ambientes limpos? Comenta pra gente. Para ver sempre uma troca, né, de ares que tem ali dentro do seu ambiente, do seu cômodo. Então é importante sempre estar atento a esse ambiente limpo. Viu uma sujidade, já vai lá e passa o sabão, o pano com água e sabão, ou como a doutora comentou, o cloro também, muito importante, essa limpeza o tempo inteiro no seu local de convívio com seus familiares e com outras pessoas. Evitar tocar no rosto com as mãos. Porque as mãos, elas carregam vários germes, né? E aí, se você tiver encostado em alguma superfície que está contaminada, uma maçaneta ou outra superfície, e encostar no seu rosto, você vai se contaminar também, entrando aquele vírus pela sua rede respiratória. Cuidados ao tossir e espirrar e ter atenção a quem apresentar algum tipo de sintoma. Importante. Muito importante. Não é? É importante não utilizar a mão na hora que você estiver tossindo ou espirrando, justamente para não carregar esse vírus, né? E você acaba levando ele para outros locais. Fechar o braço agora, não é isso? A forma correta. Vem para cá, Sueli, para a gente mostrar. Demonstra aqui para a gente vai mudar tudo, né, agora. Qual a forma correta caso você vá espirrar ou tossir? E caso você apresente os sintomas, tem que ter responsabilidade de já colocar a máscara ou ficar em casa ou procurar. A gente está falando de pânico antes de você demonstrar. A gente sabe que todo mundo entra em pânico. Às vezes espirra, uma tossinha, já é para procurar o médico. Quanto tempo aguardar? Por favor, doutora, porque senão a gente não vai dar conta, né, dos atendimentos. Não, então, hoje a recomendação é a seguinte, hoje no Rio de Janeiro, a gente tá todo mundo em casa, a não ser quem tem efetivamente a necessidade extrema de não de manter o trabalho e os profissionais de saúde. O resto, a recomendação toda é de manter em casa. Se eu tenho um sintomático em casa, a ideia, o que significa isso? Alguém tossindo, alguém com alguns sintomas, como a gente viu, febre, tosse. Se tiver falta de ar, ele tem que procurar uma unidade de saúde, que no primeiro momento vai ser a unidade básica de saúde ou nos hospitais privados, a emergência do hospital privado, e ali ele vai ser triado para pesquisa ou não, internação ou não. O resto das pessoas, mesmo com sintoma, que tem um sintoma mais brando, a recomendação é continuar em casa e o que vai fazer é se isolar um pouco do resto das pessoas que estão convivendo no mesmo local. Porque, como eu falei anteriormente, 80% dos casos vão ser muito brandos e não devem ir para o hospital, nem para fazer o teste, porque hoje a gente está restringindo o teste para os casos graves, onde a gente efetivamente precisa ter o diagnóstico e tomar as medidas cabíveis de isolamento. Por isso que a gente está tomando essas medidas preventivas no Brasil, né, doutora? Esse ponto é bem importante do diagnóstico. O que acontece? As pessoas estão sentindo alguns sintomas virais e já vão fazer o teste. A gente tem que ter a consciência também de guardar o teste, né, para quem realmente precisa. Pois é. Isso é bem importante. Olha, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente vai mostrar aqui a forma correta de higienização e vamos esclarecer mais dúvidas. Daqui a pouco a gente volta. Desde 1975, a Vantajosa Móveis vem decorando com estilo e qualidade a sua casa. Venha conhecer a Galeria Natuz Editions com os sofás mais sofisticados do mercado, elétricos e com design italiano vendidos em 150 países. Venha nos visitar. Nossa loja tem 5 andares com produtos à pronta entrega, ótimos preços e condições de pagamento. Rodovia Washington Luiz 3932, quilômetro 120, Estrada Rio Petrópolis. A Vantajosa Móveis 26719743. Estamos de volta com o nosso Band de Mulher, hoje falando sobre o novo coronavírus, e a gente volta aqui com a Suelen, que vai ensinar pra gente a forma correta de higienizar as mãos, até porque a prevenção é o mais importante nesse momento, por isso que a gente tem visto aí as ruas vazias, cinemas vazios, fechados até, né, teatros, shows cancelados. Aqui na Band, a gente já tomou todas as medidas de prevenção, a gente está trabalhando com metade, né, da nossa equipe, enfim.
gel em todos os elevadores, as portas estão abertas, é um momento, né, para que a gente possa refletir também. Muita gente reclamando que está em casa, mas é um momento para todo mundo se unir, dar as mãos, né, uma forma de falar, todo mundo figurativa, dar as mãos para que a gente possa realmente combater, para que não venha acontecer em nosso país o que aconteceu lá na Europa, principalmente, que foi muito triste, é muito triste tudo o que aconteceu lá. Então é um momento preventivo. A gente vai ensinar que a gente já sabe que muitas vezes nós vimos a forma correta de higienizar, mas é preciso a gente esclarecer. Tem muita gente em casa agora, né? Pararam de trabalhar, tem muita gente vendo televisão, outras pessoas lendo, mas lógico que os noticiários diariamente a gente vai mostrar aqui como você se prevenir, que é com a higiene principalmente. Por favor, Suelen, mostra pra gente. De propósito, eu vim com anel e relógio, então chegou em casa, a primeira coisa que tem que se fazer é retirar anel, relógio, se tiver, e aí molha as suas mãos, só que vai ser na torneira, né? E aí coloca uma quantidade significativa de sabão, esfregando bem as mãos e abrindo entre os dedos para que você consiga fazer a fricção em todas as áreas dos dedos e aí continua fazendo esse movimento no dorso da mão, repete o mesmo movimento com a outra e aí você vem, coloca a mão assim, uma entrelaçada com a outra, esfrega para que pegue bem as unhas. Importante ser as unhas também aparadas, que vai facilitar bastante essa higiene. Faz a mesma coisa, o mesmo movimento do outro lado. E aí faltou o polegar, então a gente também esfrega, friccionando bastante. A mesma coisa do outro lado. E aí tem esse outro movimento em forma de concha. A mesma coisa. Explica pra gente o porquê desse movimento em forma de concha. Porque a gente viu bastante, né? Mas pra que a gente fica curioso. Para que a gente consiga chegar até esse finalzinho da unha. E aí lá a gente consegue fazer uma higiene eficaz. E aí, como eu falei, nas duas mãos, repetindo. E por último, em movimentos circulares, o punho. Faz na direita e faz na esquerda. E aí depois você enxágua as suas mãos com o movimento para cima, de forma que a água não escorra até o cotovelo. É sempre dessa forma, retirando todo o sabão. E aí eu vou tirar aqui na água mesmo. Dessa forma aqui, sem fazer muitos movimentos que a água fique pingando ao lado de fora da superfície. E aí, dessa forma, você pega Deixa eu ver pra você. o papel toalha. Um movimento único com uma das mãos e o outro. E aí, despreza até que você consiga sentir a sua mão completamente seca. Com relação ao álcool gel, Suelen, como que a gente deve proceder? Quando utilizar o álcool gel, tem que colocar a mesma quantidade do sabão. Esse daqui é bem liquefeito. E aí você tem que fazer todo o movimento que foi feito com água e sabão. Repetindo da todas mesma as etapas, forma como se estivesse lavando? Exatamente, respeitando todas as etapas. Aprender, olha. Eu achei que era só passar. Muita gente acha, não é? Porque a gente tem que fazer como se estivesse lavando a mão com água e sabão mesmo. Agora, uma pergunta, muita gente tem dúvida, doutora Márcia, a doutora Joana pode responder pra gente, com relação a máscaras. Eu escutei muita gente falando assim, eu vou arrumar uma máscara e vou sair de máscara, quando eu tiver algum ambiente fechado, eu vou estar de máscara. Isso é correto? Não precisa? Só quem usa máscara, quem está com sintomas, como que funciona? Então, hoje na verdade a recomendação de máscara vai ser para quem está com algum sintoma e daí no momento que ele está, por exemplo, indo para o hospital ou que ele vai se deslocar e que ele precisa ir para o hospital, ou em casa ele vai também ficar com a máscara para evitar que na verdade esse vírus, o coronavírus, ele vai ser transmitido pelas gotículas
eliminadas pela tosse ou para o espirro e que podem ficar na nossa mão e passar para tudo. Mas no primeiro momento ela é uma barreira para quem está sintomático. Então essa é uma indicação. Se eu não tenho sintoma, eu não vou usar máscara, até porque usar a máscara faz a gente botar a mão o tempo todo no rosto, porque a gente ajeita a máscara, tira a máscara, coloca a máscara. Então, na verdade, é uma falsa proteção, porque a máscara acaba fazendo a gente levar a mão muito mais ao rosto do que a gente levaria naturalmente. E também é uma proteção e deve ser utilizada pelos profissionais de saúde, dependendo da situação de maior risco ou menor risco. Então, são essas as indicações. Existe uma outra indicação que seria para algumas pessoas com algumas situações específicas. Por exemplo, um paciente pós-quimioterapia, alguma coisa para uma proteção dele em alguns ambientes. Mas, de maneira nenhuma, a máscara deve ser usada por quem não está com sintoma. Hoje, porque ela dá uma falsa proteção e a pessoa acaba se expondo a um risco achando que está protegida e não está. Suelen, eu passei o álcool gel com os anéis. O ideal é sem, né? Eu passei com anéis. Então, todas as vezes que eu for passar um álcool gel estando em casa ou nas ruas, eu tenho que retirar tudo. Para que ele consiga tocar em toda a sua mão, toda a extensão da mão. É melhor até sair sem, né, gente, agora, nesse momento, cortar as unhas, sair sem, não é verdade? Sim. Não é verdade? Para que... Não é porque se você está prevenido, nesse momento, não tem necessidade. O mais importante é a nossa saúde, a gente está aqui, inclusive, a partir de hoje é o nosso último programa que a gente está gravando, a gente vai colocar todos os programas que já estão gravados no ar, tá? Até semana que vem, depois a gente vai aguardar para saber como que as coisas, né, vão acontecer, nós vamos reprisar alguns, para aguardar também, pensando na saúde da nossa equipe, na saúde aqui de todos os colaboradores da nossa, daqui da Band, enfim, da nossa TV, enfim, para que a gente possa realmente entrar aí, né, se unir, como eu já falei, para que venhamos a não ter nenhum surto aqui no Brasil. A gente espera, né, que todo esse sacrifício, a gente tenha aí um bom resultado, não é? Bom, como eu já falei, as ruas estão vazias, as lojas, indústrias estão paradas. Na Disney é a primeira vez na história que os parques foram fechados. É muito triste, né? Viagens estão suspensas, shows, competições esportivas, lançamentos no cinema, eventos culturais, eventos políticos, entre outras coisas. Olha, fala-se muito sobre o impacto da doença na economia, a gente está preocupado porque realmente é impactante para a economia mundial. E para explicar para a gente esse assunto, nós temos um vídeo enviado pelo especialista em finanças e investimentos, que é o Ivo Brandão. Vamos dar uma olhada. Olá, eu sou Ivo Brandão, especialista em finanças e investimentos, e hoje nós vamos conversar sobre o impacto do coronavírus na economia. Como temos assistido, o impacto do coronavírus no primeiro trimestre da economia mundial vai ser enorme. Empresas aéreas, empresas de turismo, a circulação de pessoas foi restringida por diversos países. Então a gente acredita que nesse primeiro trimestre para a economia mundial vai ser um primeiro trimestre perdido. Outra informação de caráter público é a seguinte: em relação a algumas medidas que algumas pessoas vêm adotando de estocar alimentos, comprar água para estocar e outros produtos, essa é uma medida desnecessária e que pode ocasionar a falta desse produto na prateleira para as outras pessoas que precisam. Então, pessoal, a informação é a seguinte: não estoque alimentos, papel higiênico, água, porque isso vai aumentar a demanda por esse produto e pode ocasionar a falta desse produto para quem realmente precisa. Eu acho que essa é a principal informação, a principal mensagem. Obrigado e até a próxima. Obrigada, Ivo, muito obrigada, e a gente vai torcer aí, né? Vamos aguardar, tem que aguardar um momento de espera. Suelen, eu quero te agradecer por ter vindo hoje aqui, né? Para demonstrar para a gente a questão de higienização, que é bem importante. Eu que agradeço de estar aqui e poder contribuir com o bem-estar da humanidade e da população brasileira. Muito obrigada. A gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco nós temos mais dicas para vocês. Até já. Olá, Gardênia. Boa tarde. Tudo bem? Eu sou Pilar Costa e eu vim aqui hoje apresentar
uma dica para você que quer reformar a sua casa. Reformar um ambiente é uma tarefa muito difícil. A gente sabe que vai ter quebra-quebra, sujeira e às vezes você precisa de muito tempo só para trocar o piso, sem contar o transtorno que traz para sua rotina. E ainda temos que levar em conta que queremos sempre um ambiente mais bonito, aconchegante e seguro. Então, nossa dica de hoje são para os pisos laminados, que são de fácil instalação e manutenção, que o seu ambiente fica pronto no mesmo dia, que não tem quebra-quebra e nem aquela sujeirada. E ainda possuem linhas de resistência à água e é fácil de limpar. O piso laminado é uma opção para qualquer pessoa, porque é um piso que não risca fácil, ou seja, pode deixar a criança brincando no chão. Ele também é um piso antiderrapante e tem até 25 anos de garantia. Um aspecto muito interessante do piso laminado é que ele retrata a madeira natural, unindo assim a beleza e a segurança. E aí, gostaram? Uma boa opção para quem quer reformar a sua casa ou o seu escritório são os pisos da Quick Step. E a Lamiarte é especialista nessa troca de piso, porque tem que ser feito com todo carinho, né? Então é isso. A gente se vê na próxima dica, hein? Um beijo pra vocês e até a próxima. Estamos de volta com o nosso Band Mulher falando hoje sobre o novo coronavírus. Nós temos uma tabela aqui sobre os mitos e verdades coronavírus. Tem muitas especulações, muita gente fica propagando notícias falsas, receitas que são até perigosas, né? Enfim, eu gostaria que vocês comentassem sobre os mitos e verdades. Por exemplo, tomar dose alta de vitamina D evita o vírus. Eu achava que era C, muita gente falou na C. D, C, verdade ou mito, doutora? Mito. Na verdade, qualquer vitamina, nesse momento, não vai evitar o vírus, nem a D, nem a C. Então, fazer um consumo exagerado de laranja, de todos os produtos que vêm com vitamina C, na verdade, isso não vai evitar o vírus. O que vai melhorar a nossa imunidade, a gente ter uma vida mais saudável. Evitar a gripe, pelo menos? E evitar o contato. Na verdade, agora é evitar o contato, que é a recomendação atual. E falando em gripe, eu quero saber da Joana, por exemplo, com relação à antecipação da vacina, né, da gripe. Sim, é muito importante a gente fazer essa antecipação da gripe. Por quê? Porque a gente pode ter uma infecção viral em sequência. Então, a gente tomando a vacina da gripe agora, a gente evita ter mais um vírus, por exemplo, o contágio de outro vírus. Por exemplo, a influenza, a gente tem processo medicamentoso, mas outros vírus, por enquanto, não. Ô, Joana, mas dizem que quando a gente toma a vacina da gripe, a gente fica gripado. Isso é mito ou é verdade? Pode acontecer porque a gente fala que o vírus, ele está no estágio dele mais fraco. Então, assim, a pessoa pode sentir algum sintoma, mas, assim, é muito leve, nada muito arriscado. Mas a recomendação é que, havendo antecipação, a gente vai e se vacina, não é isso? Sim, é bem importante para a gente não ter esse processo infeccioso muito maior. E depois não ir ao hospital por causa de uma gripe muito forte, tirando o leito de alguém que pode chegar com corona, não é isso? É isso. A campanha vai ser antecipada para os profissionais de saúde e para os idosos, porque a gente precisa dos profissionais de saúde bem e saudáveis para cuidar dos pacientes, dos prováveis pacientes com Covid. E quanto menos pessoas a gente tiver com influenza, a gente vai ter uma demanda de emergência menor e uma demanda de internação menor. Isso o quê? Possibilitando a gente cuidar melhor dos pacientes que venham a ter a doença Covid. Chás matam o vírus? Não. Não matam, infelizmente. Mas eles ficam divulgando, né? O uso de fitoterápicos mata o vírus? Hoje a gente não tem nenhuma droga, nenhum medicamento que seja eficaz e já testado contra o coronavírus. Isso tem que ser muito claro. Existem alguns antivirais que estão sendo usados, mas ainda é ensaio. Então, no Brasil hoje e também fora do Brasil, a gente não tem disponibilidade de nenhum tratamento específico. O tratamento é de suporte que a gente fala. Quem teve gripe está protegido, não vai ter mais. Não. O Covid-19 é igual ao vírus HIV. Sério que tem gente falando isso? Não é.
Na verdade, o Covid-19, ele se assemelha, é um coronavírus que se assemelha ao vírus da SARS, mas não tem absolutamente nenhum vínculo com HIV, absolutamente nenhum, nem de sintoma, nem da parte viral. Cânfora afasta o vírus? Por exemplo, muita gente buscando, né, receitas para higienização da casa. Não, a cânfora afasta o vírus. Não. Joana? Eu acredito que pode ter uma higienização, mas não necessariamente afasta o vírus, né? O álcool em gel evita a infecção. O álcool em gel é uma excelente medida, na verdade, para a limpeza das mãos. E ele efetivamente ajuda muito porque a gente diminui a possibilidade de trazer uma sujidade ou vírus que a gente se contaminou em algum lugar para a parte das mucosas, então principalmente para a região do nariz e da boca, mas falando, não precisa ter um desespero na procura do álcool gel. O álcool gel, ele substitui a água e sabão. Então, se eu estou num ambiente, se eu estou na minha casa esses 14 dias e eu tenho pias com água e sabão, eu não tenho por que usar o álcool gel. O álcool gel é para situações onde eu não tenho disponibilidade da água e sabão. Em lugar quente como o nosso Brasil, por exemplo, o vírus perde a força. Muita gente já ouviu demais isso daí. Mito ou verdade? Temos estudos ainda que reforçam isso, mas o coronavírus ainda está sendo algo que a gente está descobrindo. Então, cada vez mais a gente está com pesquisas, artigos, cientistas procurando saber um pouco mais do que é o coronavírus, né? Agora, antes da gente falar de alguns famosos, né, algumas personalidades que estão com coronavírus, eu quero perguntar ao Everson sobre esses dias, porque a gente sabe que é meio incerto, são 15 dias agora de certo que a gente tem para que as crianças fiquem em casa, mas o que fazer? Caso a escola, por exemplo, ela não forneça nenhuma medida, né, não mande exercícios, enfim, vai depender de cada escola. Caso não haja essa medida, o que fazer com os pequenos em casa? Porque os dias vão passando, eles vão ficando ansiosos. Como agir, Everson? Fala pra gente. Então, o importante nesse momento é lembrar que por conta desse momento tão atípico, há uma novidade. Em 2019 nós tivemos um caso, né, que também algumas cidades acabaram se organizando seus calendários. Nesse momento, a educação à distância, né, acaba sendo uma ferramenta eficaz. As escolas podem se adequar e se organizar para isso. Porém, nesse momento agora de pós-decreto, o importante é que as famílias se organizem. Que as famílias, a partir dos seus contextos, elas ressignifiquem esse estudo que estava anterior na escola nesse primeiro bimestre, né? De onde a criança estava estudando. Ou seja, reforçando aquilo que aprendeu, exercícios, enfim. As escolas, num sentido aí, de ajuda, de solidariedade, estão planejando, acredito que todas elas estejam pensando em se organizar e criar materiais para que as crianças possam se manter ocupadas. Porém, tem que deixar bem claro que nesse momento ainda há uma organização muito grande, se isso vai compensar nos dias letivos. Ainda está em planejamento, as escolas, as gestões das escolas estão em planejamento e é importante que cuidemos da perspectiva social e emocional das crianças para que esse volume de coisas que vem pela internet não sirva aí de ansiedade para as crianças e piorar ainda a situação. Muito bom. Agora, olha, o novo coronavírus não escolhe ninguém. Daí estamos aí todos em risco, infelizmente. Por isso a importância da prevenção. Nós separamos algumas personalidades aqui que são destaques nacionais e internacionais e que estão com vírus. O nosso Tom Hanks, porque a doutora Márcia é tão fã quanto eu, creio que a Joana também, o Everson também, porque é um ator maravilhoso. Exatamente. E a esposa dele também com vírus, né? Estão aí, vamos ver mais. A Pugliese, teve até a questão do casamento da irmã dela, né? Que foi onde, infelizmente, algumas pessoas foram infectadas. A Preta Gil, que cantou no casamento. E a Preta já falou, inclusive, que os sintomas são muito leves, né? Ela sentia uma dorzinha de cabeça, um mal-estar, mas nada muito grave, mas ela está isolada também. A Fernandinha Paes Leme, que estava no casamento também da irmã
da Pugliese. Contágio é bem rápido. É verdade, é verdade. Nós temos aqui também o Fábio Van Garten, né, que é o secretário de comunicação da presidência, que também foi confirmado. Infelizmente, o presidente Bolsonaro não foi confirmado. Em compensação, teve essa polêmica com ele, né? Saiu cumprimentando todo mundo, enfim. Nós temos aí também o Di Ferreiro, que foi confirmado também, cantor, enfim. São famosos, são anônimos e por isso a importância, mais uma vez, da prevenção, de se cuidar nesse momento. Tem muita gente ansiosa, muita gente com medo, muita gente com receio, né? Não só apenas de não sair de casa, mas também com relação à economia, o que vai acontecer. E nesse momento o que a gente tem que fazer é esperar. Doutora Márcia, considerações finais para que a gente possa encerrar o programa de hoje? Bom, eu acho que a primeira coisa é informação. Informação vindo de locais assim, corretos e trazendo informação de qualidade. Como falamos aqui, todos falamos, é um momento realmente de ansiedade porque a gente quebra uma rotina. Mas o que eu queria passar, enquanto infectologistas, é que o Brasil ele se preparou muito para a chegada desse vírus. Na verdade, o vírus, a gente já esperava por ele desde do meio de dezembro, quando a gente começa a saber das informações da China. E com a globalização era inevitável a gente receber casos. E, num primeiro momento, recebemos casos, mas agora já temos circulação do vírus em algumas cidades. E provavelmente isso vai acontecer talvez no Brasil todo. O que nós podemos esperar, doutora Márcia? Então, se todos nós fizermos o que está sendo proposto, e as medidas estão muito precoces, mesmo o fechamento das escolas são precoces, mas porque o ser precoce nesse momento é muito bom. Nas epidemias, a gente tem que tentar antecipar as ações. As ações estão sendo muito corretas. Como eu falei, 80%... Então não há exageros, como muita gente tem falado. Não há exageros. Né? E sim prevenção. Exatamente. O que nós vemos agora das medidas que estão sendo tomadas estão muito calcadas na parte técnica e com a população abraçando essas medidas, a gente vai tentar encurtar, achatar a curva que a gente fala. O que é isso? A gente vai ter menos casos e quando a gente tiver os casos, a gente vai ser mais distribuído no decorrer do tempo e não todos os casos no mesmo momento. Assim, a gente vai conseguir atender toda a população de risco que tem essa necessidade de atenção hospitalar e a população que não é de risco vai, em breve, voltar a uma vida normal. Mas nesse momento é um momento de união e de todo mundo realmente fazer a sua parte. E algo muito importante que a gente tem que deixar o recado aqui. Todos esses hábitos de higienização, de lavar as mãos, álcool gel, tomar cuidado com alguns sintomas, ficar perto de idosos, pessoas com doenças crônicas, a gente tem que levar isso para a vida, para evitar outras epidemias, porque isso são protocolos para todas as infecções virais. Então não é só o coronavírus, podem ser outros vírus que podem surgir, espero que não, mas assim, e para vírus que existem, a gente tem que manter esses ensinamentos. E daqui a pouco a gente vai estar com a vacina aí, né? Se Deus quiser. Exatamente. Vamos conseguir um medicamento para que a gente possa ficar todo mundo se sentindo um pouco mais seguro, né? Seguro a gente nunca vai estar, né? Mas pelo menos a gente se sentir melhor, né? Olha, eu quero agradecer a vocês pela participação, né? Por vocês terem vindo. Parabenizar a todos que trabalham na área da saúde, né? Que estão aí se preparando, né? Para que a gente possa se sentir mais tranquilo com relação, caso venha a precisar de atendimento. E é isso, é prevenção, é cuidado. Quem realmente foi afastado, está liberado do trabalho, evitar sair nesse momento, se cuidar, ficar em casa com as crianças, buscar, brincar. Acho que também é um momento, já que vai ficar em casa, de uma reaproximação familiar. A gente corre tanto no dia a dia, então ficar em casa vai dar uma ansiedadezinha assim, vai dar, né? Lógico, mas a gente pode também levar para o outro lado positivo. Eu estou perto do meu filho, do meu esposo, da minha família. A gente está nesse momento que é tão raro na correria do dia a dia, né? Com relação a isso. A gente nunca tem tempo para nada disso. E tentar reinventar jogos, tentar estudar juntos, ver um filme legal que passe uma mensagem positiva juntos aí com a família. Eu acho que isso é perfeito para que você, quer dizer, para esse momento que você está vivendo, que precisa ficar quietinho para que realmente a gente tenha essa consciência e evite um problema mais sério, aproveitar é perfeito para aproveitar na sua casa, no seu aconchego, abraçar a sua família, ficar quietinho lá, não é isso? Muito obrigada pela audiência de hoje, obrigada aos nossos convidados. A gente termina o nosso programa de hoje. Hoje, excepcionalmente,
não exibiremos a nossa diva do dia como todos os dias, né? Estamos chegando ao final do programa, como eu já falei, e falamos e deixamos esse recado para você. A gente está vivendo um momento peculiar. Lidar com esse surto requer um esforço gigante de todo mundo, como eu já falei. O importante é isso, né? E tomar todas as medidas preventivas e buscar ajuda em caso de necessidade, como a doutora Márcia falou. Se proteger, né? E receber as notícias de uma melhor forma, não notícias equivocadas. A gente tem que ter cuidado com isso, tá, gente? E o importante, ter fé, encarar que é uma tempestade, uma baita tempestade que a gente está vivendo, mas que no final, como diz a história, vai vir a bonança, tá? Vamos ter paciência e fé. Um beijo bem grande e até amanhã.